Apocalipse capítulo 21, versículos de número 3 e 4. Diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Somente esses 2 versículos. Irmãos, eu estou falando com os irmãos já há 3 cultos de terça-feira. Comecei antes da campanha, aliás, comecei ano passado. Continuei antes da campanha, acabou a campanha, falei mais um pouco semana passada, e hoje eu quero terminar essa história. Eu estou falando para os irmãos sobre a salvação, e estou expressando com os irmãos todos os cultos de terça-feira, que coisa valiosa e como nós devemos guardar a salvação, a condição de salvos em Cristo. Tenho mostrado algumas coisas aos irmãos, algumas das quais os irmãos já sabem, mas não custa lembrar, porque às vezes a gente deixa de falar. Você já viu senha de banco? Faça a senha do banco e passe 2 meses sem usar, para ver se você depois, você não tem que ir lá no banco fazer outra, que você já esqueceu. Às vezes a Bíblia é assim, se você não lembra todo dia, você esquece. Aí você tem sempre que ficar lembrando, não é? Então, uma coisa boa da gente lembrar, a salvação. Eu falei para os irmãos aqui, e só para relembrar os irmãos, que nós cremos, não é? 10º ponto do nosso credo oficial, nós cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à condição de filho de Deus. Nós nascemos em pecado, mas Deus, pelo seu poder, nos dá a honra de nos reconciliarmos com Ele por meio da salvação. E essa reconciliação nós devemos guardar. Eu falei para os irmãos, inclusive semana passada, que a salvação ela está disponível a todos os homens, que todos nós somos predestinados a sermos salvos. E isso é uma palavra que para algumas pessoas ela se torce quando a gente cita essa questão da predestinação. Pastor, nós cremos na predestinação? Claro que cremos. Nós não cremos na predestinação absoluta. Nós não cremos naquela predestinação de que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, já estou salvo, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser porque eu já estou salvo. Meu livro já está escrito, meu nome já está escrito no livro da vida. Essa a gente não crê. Porque nós aprendemos pela palavra que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E se o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, significa que todos os homens são predestinados a serem salvos, porque esse é o desejo de Deus. Agora, nós temos que cuidar da nossa salvação todos os dias, porque pela Bíblia nós aprendemos que o nosso nome não será tirado do livro da vida, mas se nós não vigiarmos, ele pode ser o quê? Riscado. E eu já mostrei aos irmãos que muito mais vergonhoso será naquele grande dia. O nome está no livro da vida, mas está o quê? Riscado. Você imagina você chegar numa solenidade onde os convidados precisam conferir o nome numa relação, numa lista. E aí você vai chegar e vai dizer assim: não, irmão Francineiro, o nome da senhora estava aqui, mas eu não sei porquê, foi riscado. Você observa que é uma vergonha. Meu nome estava lá, mas foi riscado. Agora você imagina quando isso diz respeito à salvação. Irmãos, a palavra precisa constranger o nosso coração. Nós precisamos ser constrangidos pela palavra. Você observa, quando eu estava falando em pecado, novamente eu vou lembrar aos irmãos, que eu disse: irmãos, uma coisa é as pessoas nos veem bonito, falando bonito, medindo as palavras, pregando a palavra de Deus, anunciando bênçãos sobre a vida das pessoas. Outra coisa é como o céu nos vê. Não é? As pessoas nos veem e até nos acham pessoas boas, mas como será que o céu está nos vendo? E isso deve gerar temor no nosso coração. Como será que o céu está me vendo?
Uma irmã, há poucos dias, me lembrou uma situação que o pastor pregou a mesma mensagem por vários cultos de doutrina. E ela era uma que criticava, porque ela disse que no meio da palavra, o pastor parava e repetia: eu vou falar uma coisa para os jovens dessa igreja. No dia que o seu namorado lhe chamar para ir para um motel com ele, olhe para ele e diga: vá sozinho para o inferno. E ela disse: eu era uma que falava, eu e minha mãe, falava e reclamava, e murmurava do pastor. E dizia: meu, lá vem o pastor de novo com essa história. Eu não aguento mais ele ouvir ele falar isso. Mas ela disse que o namorado morava longe. De repente a mãe saiu, deixou ela só em casa. Quando o namorado chegou, olhou para ela e disse assim: vamos para o motel comigo? Primeira coisa que ela lembrou das palavras do pastor, ela disse que olhou para a cara dele e disse: vá sozinho para o inferno. É interessante, irmãos, como a palavra tem que gerar temor no nosso coração. Como é que está a nossa salvação hoje? Seja sincero, não responda para mim, mas pense, reflita. Se a trombeta soar agora, nós vamos para o céu? Se a trombeta soar agora, nós estamos com a ida para o céu garantida? Não, irmãos, isso deve gerar temor no nosso coração. Sabe por quê? Porque hoje eu quero falar para os irmãos, eu quero começar a falar que o destino dos salvos é o céu. O nosso alvo tem que ser o céu. O destino dos salvos, irmãos, hoje em dia estão mudando o foco da salvação. Estão focando a salvação no sucesso. Nós não podemos focar no sucesso, no status social. Nós devemos focar no céu. Eu sou crente em Jesus porque eu quero ir morar no céu um dia. E que coisa boa, irmão, é você lembrar do céu. Imagine aí as consequências do pecado. Por causa do pecado, o Deus pôs inimizade entre o homem e os animais. Você imagina, eu já falei para os irmãos, pega um bando de animal qualquer, um bando de passarinho ali no chão, comendo milho que alguém jogou. E aí você observa, passa um cachorro bravo ali, mas os passarinhos ficam lá comendo. Passa uma cobra cascavel, mas os passarinhos continuam lá comendo. Agora vai passar um da gente, para ver. Quando você aponta de longe, voa, todo mundo tem medo. Por quê? Está na Bíblia. Foi posto inimizade entre homens e os animais por causa do pecado. Por causa do pecado, as dores de parto foram multiplicadas. A terra começou a produzir espinho. E agora o homem que era só cavar, plantar, colher e comer, agora tem que lavrar a terra, tem que arrancar os espinhos, tem que sofrer por causa do pecado. Aqui nesse mundo a gente sofre a perda dos entes queridos. Agora os seus dias serão limitados em 100 anos. Está lá, Deus falou tudo isso. Mas vai chegar um dia que nós não vamos mais chorar de dor, que nós não teremos mais tristeza. Vai chegar um dia que nós não teremos mais inimizade. Vai chegar um dia, irmãos, em que a gente não vai ter mais horário para ir para a igreja e para sair da igreja. Por quê? Porque tudo isso vai passar e nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Agora tem um detalhe, só vai para o céu quem é salvo. Não caia em conto de fada. Não caia, irmão, em conto de fada. Não caia nisso. Não, irmão, só vai para o céu quem é salvo. Só vai para o céu quem perseverar até o fim. No céu é onde está o trono de Deus. Mas o céu também deve ser, irmãos, a pátria para todos os salvos. A minha pátria é o céu. A sua pátria também tem que ser o céu. Se você quer impressionar nas redes sociais, amanhã bote lá. Para quem quiser olhar e se impressionar com você. Não, isso aqui é crente mesmo, a minha pátria é o céu. E eu estou determinado que vou morar no céu em nome de Jesus. Você observa o versículo que nós lemos aqui, versículo 4. Diz assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Imagine, irmão, como esse dia vai ser maravilhoso. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Você imagina aí, irmão, não haverá mais morte. Tá certo? Guarde isso, veja como isso é forte. Não haverá mais morte. Né, irmãos? Nem pranto,
nem clamor. Simplesmente não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Aí diz assim, porque as primeiras coisas já são passadas. Ou seja, naquele grande dia, nós vamos olhar e vamos dizer, as coisas lá de baixo ficaram, agora tudo é novo e eu estarei aqui eternamente com o meu Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, irmão, nossa condição no céu será perfeita, não é, irmãos? E a nossa experiência na presença de Deus será perfeita. Agora tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Para quem não gosta de santidade, eu não estou dizendo que aqui tem alguém que não gosta de santidade. Eu estou dizendo para quem não gosta, não estou dizendo que é alguém daqui da igreja. Para quem não gosta de santidade, a gente precisa lembrar e ter na nossa mente que o céu é um lugar de santidade. E não é qualquer santidade. O céu é um lugar de perfeita santidade. E você observe, irmãos, olhe para mim, se você entender uma coisa, que a santidade que nós perseveramos aqui é apenas o princípio do que nós vamos viver no céu. É apenas um princípio. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho à igreja de alguns anos atrás, que é lembrada por alguns irmãos. Alguns irmãos lembram, na igreja de algum tempo atrás, a gente cantava o hino da harpa e Jesus batizava no Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja não está muito longe disso não. Nossa igreja aqui, Cristiano de Márcio, está muito longe disso não. A gente canta os hinos da harpa e sente a glória de Deus. Deus é glorificado aqui nesse lugar. Agora tem um detalhe. A gente cantava o hino da harpa, Deus batizava. A gente fazia um apelo, as pessoas vinham aceitar Jesus. Mas como era a igreja de antigamente? Como eram os pastores, que eram muitas vezes mal falados? O que eles exigiam da igreja? Vocês têm que viver completamente separados do mundo. Os pastores, quando falavam de santidade, eles diziam que as mulheres não podiam cortar o cabelo. Eles diziam como os homens deveriam se vestir e falar, e aonde eles deveriam ir e não ir. Eles diziam o que deveriam ouvir em casa e o que não deveriam ouvir em casa. É um discurso que as pessoas não aceitam mais ouvir hoje. Uma vez eu falei, não sei se foi no culto aqui ou na escola dominical, quando eu disse assim, irmão, evangelho não foi escrito para ninguém ganhar dinheiro. Evangelho não foi escrito para ninguém ficar famoso. Evangelho foi escrito para promover a salvação dos perdidos, mostrar o caminho até Jesus àqueles que precisam de Jesus. Mas não demorou, meu irmão, não demorou 20 minutos para o meu telefone tocar. Ô pastor, assim o senhor quebra minhas pernas. Por quê? Está falando de quem ganha dinheiro com a palavra? Eu disse, eu não estou falando de quem ganha dinheiro com a palavra, não. Eu só disse que o evangelho não foi feito para ninguém ganhar dinheiro. Se Jesus deu de graça, eu vou vender. E ainda tem gente que paga. Paga o quê, rapaz? Vai comprar, vai ler tua Bíblia, tu tem de graça lá. Vai para a tua igreja, porque o teu pastor está pregando a Bíblia Sagrada de graça. Eu disse, não estou falando que você cobra para pregar a palavra. Eu estou dizendo que o evangelho não foi escrito para ninguém ganhar fama nem ficar rico. O evangelho foi escrito para conduzir as pessoas à salvação. Queira ou não queira, essa é a verdade. É ou não é, irmãos? E a palavra, quando fala de santidade, quando diz que o céu será um lugar de perfeita santidade, nós temos que nos acostumar aqui, sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa a você, quando a gente for para o céu, a gente não vai para o céu débil mental, não. A gente não vai para o céu demente, não. Porque eu já vi alguém dizer, quando a gente chegar no céu, a gente não vai mais lembrar nada desse mundo. Vai lembrar. Claro que vai lembrar. Vai lembrar, né, irmão? Vai lembrar perfeitamente. Vai lembrar, irmão, você acha, nós perseverando aqui na santidade, chegar no céu e não vai lembrar nada? Jesus vai dar um flash assim na nossa mente, que a gente vai esquecer tudo, não. Nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar, sabe por que eu estou no céu? Sabe por que eu estou aqui com Cristo? Porque eu perseverei enquanto eu estava lá na terra. Eu fui fiel a Deus, eu fui chamado de exagerado. Eu medi as palavras para falar, e às vezes as pessoas se afastaram de mim por causa das minhas palavras. Às vezes as pessoas queriam fazer coisa errada,
e elas não me chamavam para perto delas ou se afastavam de mim, porque elas sabiam que eu não apoio as coisas erradas. Lá no céu você vai lembrar o quanto valeu a pena você perseverar na santidade em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu será um lugar de perfeita santidade. Você imagina que se não gosta de santidade aqui, como vai gostar do céu? Como vai se acostumar a viver no céu? Persevere na santidade, irmãos. Seja santo em toda a vossa maneira de ser. Abra mão, eu vou falar uma coisa para os irmãos, que nesses últimos dias eu tenho observado. Abra mão do orgulho pessoal. Abra mão do orgulho pessoal, daquele orgulho de não reconhecer o erro. De não reconhecer que precisa melhorar, que precisa mudar de rumo. Todos nós precisamos reconhecer. Hoje eu estava lendo um versículo interessante. Eu mandei para os irmãos ontem à noite, eu acho. Aquele versículo que diz assim, que haverá uma festa no céu, há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Porque geralmente, a gente lembra daquele versículo, lembra de falar dele, quando o assunto são pessoas que aceitam Jesus na nossa igreja. Aceitou Jesus, há uma festa no céu por essa pessoa que se arrependeu. Só que a Bíblia foi escrita para os crentes, irmãos. Aí eu fiquei pensando, parece que há uma festa diária no céu. Não é só uma vez na vida. Eu estava pensando, e eu acho que é verdade. Sabe, é tanto que eu mandei para os irmãos nesse contexto. Sempre que nós lembramos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Jesus, sabe o que é que acontece no céu? O céu comemora. Porque o céu olha de lá para cá e diz assim, ó, tem lá, ó, ele não é daquele uma vez salvo para sempre, posso pecar, não. Se arrependeu de novo. Está ouvindo a palavra está surtindo efeito. Não é, irmãos? Se arrepender todos os dias. Perseverar na santidade. Agora observe que o céu será um lugar de santidade, de alegria sem fim e de completa felicidade. Completa felicidade, irmão, completa alegria. É por isso que eu estou falando hoje, desde o início, que os irmãos perseverem na felicidade, na alegria, no sorriso no rosto, no prazer em fazer as coisas para Deus. Irmãos, tem que ter o prazer de fazer as coisas para Deus. Não faça as coisas para Deus por obrigação. Não, faça por fé e por alegria. Eu tenho alegria em ser participante da obra de Deus. Tenha alegria, meu irmão. Não se preocupe com... Ontem eu liguei para o coordenador de evangelismo da nossa igreja. Coordenador geral do departamento de evangelismo da nossa igreja. Eu liguei para ele e eu disse assim, pastor, eu estou pensando em fazer um seminário de evangelismo na minha igreja, lá no início de março. Porque próxima semana é a oficina do discipulado, a outra tem um negócio aí, um impacto evangelístico, eu não quero me meter nisso. Mas na outra eu queria fazer um seminário de evangelismo na minha igreja. Para mostrar aos irmãos, lembrar os irmãos como evangeliza. Lembrar os irmãos que a gente fala, o que a gente não fala. Mas parece uma coisa repetitiva, eu já sei fazer tudo. Olhe lá. Eu estava ouvindo há poucos dias um culto nessa rua aqui, e alguém cometeu a façanha de dizer, saúde os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa noite e salvação. Digo, meu Deus, não ganha uma alma essa noite. Não ganha uma alma. Por quê? Está se colocando superior aos outros. Vocês são pecadores. Vocês precisam de salvação. Isso é uma forma de evangelizar, de pregar, que você afaste as pessoas de você. Porque você diz para as pessoas assim, eu sou perfeito, eu sou o máximo, agora você não vale nada. A maneira correta de pregar é, nós somos pecadores. Você se coloca, o apóstolo Paulo diz, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Parece uma palavra forte, mas ele ensina a gente a evangelizar. Eu fui para lá, fui para o meio também. Eu não me coloquei no altar. Ele ensina as pessoas a evangelizar. Jesus não mandou ninguém saudar ninguém com a boa noite de salvação. Ele mandou os 70 discípulos de 2 em 2. Ele disse, em toda casa que vocês chegarem, saúdem com a paz. Se tiver alguém em paz, a paz permanecerá
você. Aí eu falando ao coordenador geral, eu disse, pastor, eu quero passar essas orientações para lembrar os irmãos como a gente evangeliza e ganha alma. A gente precisa ganhar alma para Jesus. A gente precisa compartilhar a nossa alegria de ser crente. Sabe, irmãos, pessoas que vêm à nossa igreja, vocês não sabem como faz efeito uma ligação depois para aquela pessoa. Oh, meu querido, eu fiquei tão feliz com a sua visita para a igreja. Aí a pessoa chora do outro lado e diz, eu fiquei mais feliz ainda e estou tão honrado por receber uma ligação por ter frequentado a igreja. A gente precisa ganhar alma para Jesus. Daí o coordenador geral disse assim, meu Deus do céu, pastor, eu estou sem palavras. Eu disse, por quê? Como é que pode o pastor Mário Sérgio ligando para mim para dar satisfação que vai dar um curso de evangelismo na igreja dele? Ele disse, só falta o senhor me dizer que vai compartilhar o material comigo, sem problema nenhum. Eu vou escrever e vou mandar para o senhor. Ele disse, não, pastor, com a mesma humildade que o senhor está tendo de ligar para mim e pedir permissão a mim, como se o senhor precisasse de mim para fazer alguma coisa na sua igreja, eu também vou lhe pedir ajuda. Me ajuda no Impacto Evangelístico, vai lá dar uma saudação 10 minutos, pelo menos, assim eu vou com todo prazer. Mas, irmãos, isso é hipocrisia? Não é, irmãos. Nós somos crentes. Crentes, ele tem que se colocar à disposição do outro. Ele tem que ser pessoas felizes. Quando eu digo que o céu será um lugar de alegria abundante, não é, irmão, aquela alegria do mundo, aquela alegria passageira. Eu estou falando do prazer de servir a Deus. Eu estou falando do prazer de estar, a satisfação de estar na presença do Senhor. Eu falei aqui há alguns dias, como é a reação, como é que nós estamos reagindo quando as pessoas chegam perto da gente. Eu dei um exemplo aqui com o Eduardo, eu disse, já pensou? Eu estou bem fraco, eu vou chegar perto do Eduardo, eu estou fraco, Eduardo, não vou mais para a igreja não, rapaz. Estou sem força. Não é um discurso comum da gente ouvir. Estou sem força para ir para a igreja. Não falta força para ir para a padaria. Não falta força para ir para o shopping. Não falta força para ir trabalhar. Mas estou sem força de ir para a igreja. Daí se Eduardo for um daqueles crentes que não lê a Bíblia, ele vai dizer assim, ô irmão, eu também estou. Eu não aguento mais ir para a igreja. Eu também estou desanimado. Aí vai os dois para o inferno. Não é verdade, irmão? Para resumir a história, vai ou não vai? E quando eu falo de alegria, que o céu será um lugar de profunda alegria, porque qual é o papel do crente? Eu cheguei para Eduardo dizendo, Eduardo, eu estou sem força de ir para a igreja. Não, rapaz, você tem força sim. Se arruma e vá para o culto, você vai ver que Deus vai falar com você. É verdade, está sem força. Às vezes ele está precisando que alguém chegue e fale para ele. Eu liguei para o irmão Fábio semana passada, me perdoe, Cris, citar o nome dele, mas vou citar, a senhora está presente, é até bom que a senhora esteja. Eu liguei para Fábio semana passada, eu disse, Fábio, como é que está a saúde? Está perfeita, pastor. Está perfeita, está perfeita. Peguei mais uma enfermidade aí que eu pensei que não ia ter mais. Mas peguei, pronto, estou doente. Vou passar mais uns dias aí em casa me recuperando, mas o coração está cheio de Deus. Se o Senhor me perguntar, ele disse, se eu estou esperando a volta de Jesus, eu digo para o Senhor, se Jesus voltar agora, nós vamos nos encontrar na eternidade em Cristo Jesus. Mas eu liguei para consolar o homem, e o homem veio falar de salvação para mim. Isso é a alegria do crente, irmão. O crente, ele tem que motivar os outros a ser crente, a ser feliz, a servir a Deus com alegria. O céu será um lugar de perfeita santidade, mas também de alegria e de perfeita felicidade. Você observa, abra sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos para a palavra de Deus, que eu estou falando demais. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia!
você observa, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui. As coisas que você não experimentou, você está no preparo. Nós estamos no preparo. O glória a Deus que às vezes a gente motiva a dar, e dizer, irmãos, dê glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, peça a Deus para falar línguas estranhas. Mas por que a gente precisa disso? Porque nós estamos no ensaio, irmãos. Nós estamos nos preparando. Às vezes eu resisto a algumas coisas. Por exemplo, aplauda Jesus. Não aplauda não, pelo amor de Deus. Aplauda Jesus. Porque tem culto aí que é assim, não é? Vamos ouvir o irmão João Ademir cantar o hino da harpa. Depois que o irmão João Ademir acaba de cantar, agora aplauda Jesus, aquele culto. Depois está tudo cochilando no banco. Foi o que Jesus falou? Não sei. Mas você aplaudiu tanto Jesus? É porque esqueceu de ler a Bíblia, não é, irmãos? A Bíblia não manda ninguém aplaudir Jesus. A Bíblia manda dar glória, tempo e afora de tempo. A Bíblia manda exaltar e no seu tempo todos gritam glória. A Bíblia nos manda ser cheios do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas conforme o Espírito conceda que fale. Essas são coisas do céu. Nós devemos perseverar, claro, irmãos. Diz respeito à nossa salvação. São coisas que você nem consegue imaginar. A gente fala do céu, você imagina. Você imagina aí o céu como vai ser. Imagine aí, irmão, aquela multidão cantando, louvando a Deus. Imagine as ruas de ouro. Você consegue imaginar as ruas de ouro? Às vezes, eu estava aqui orando de madrugada, no escuro, e eu vim aqui caminhando na igreja, e subi aqui no altar. E aqui eu olhei para a igreja. E de madrugada esse piso brilha. Mais do que brilha agora com a luz acesa. Brilha, resplandece. E a gente olha e diz, que piso bonito o piso dessa igreja. Mas você observa, irmão, que o piso dessa igreja não tira nem fino do piso do céu. Aleluia. Que vai ser de ouro. Você observa como será as ruas do céu, como será a gente pisar em ruas de ouro agora? Diga aí, como vai ser? Uma vez um irmão disse assim, pastor, eu preciso orar mais, sabe por quê? Porque como nós seremos revestidos de um corpo glorioso, ele disse, talvez a gente não sinta, não tenha o gosto de pisar no ouro. Meu irmão, a glória de Deus naquele lugar vai ser tão grande, é verdade, o irmão está... Eu disse, rapaz, tu está como aquele jovem rico, teu coração está para pisar no ouro ainda. Mas essas coisas a gente só imagina. Mas você imagina aí, irmão, como será você olhar os muros de jaspe, de pedras preciosas, você vê ruas de ouro. Como será, irmão, o trono de Deus e o rio da vida fluindo do trono de Deus? Como será? Você imagina o toque ali, o coral celestial dos anjos. Imagine que um dia você vai fazer parte disso tudo. Agora você está sendo treinado para fazer parte disso tudo. Nós estamos sendo treinados. O que você está passando é um treino. É Jesus provando, moldando. Participe das coisas de Deus com alegria, porque isso é apenas um treino, irmão, do que nós vamos viver na eternidade. Aleluia! Os salvos, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Quer ver? Abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 13. Esse versículo é bom você marcar. Diz assim, ó. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Se não sabe aonde fica, olhe o índice da sua Bíblia. Mas é importante olhar a Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe quem nós somos nessa terra, irmãos? Peregrinos, estrangeiros. Nós não pertencemos a esse mundo. Não pertencemos. Eu não vou chamar ninguém de ET de Jeová, como eu vi outro dia alguém dizer. Não.
Você não é? Uma vez eu ouvi um irmão pregar e dizer: só os ET de Jeová dê glória. Tem um bocado de gente que deu glória. Não vou chamar você de ET, não. Mas você não pertence a esse mundo. Aleluia. Você não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. É para você estar dando glória a Deus, irmão. Porque você é estrangeiro. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós ouvimos, confessamos, cremos nas promessas de Deus, e um dia vamos herdar todas elas. Quer ver? Ainda vire as páginas da sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que é que diz aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. Se tem alguém com dificuldade, ajude seu irmão aí a encontrar, irmão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que está o pai desse versículo aí? Ali o versículo está todo caixa alta. Mas se você olhar na sua Bíblia, o pai desse versículo está em letra maiúscula. Significa que esse pai aí diz respeito a Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. Diz assim, olha só, vamos repetir o versículo bem calmo para a gente entender. E se é uma condição, se você invocar o por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ou seja, se você tem Deus como Pai, se você tem Deus como Pai na sua vida, aí ele diz assim, ó, se você tem Pai, ele diz, andai em temor. Lembra que eu falei no início? A palavra de Deus tem que gerar o que no nosso coração? Temor. Eu aprendi, eu ouvi o pastor dizer na terça-feira, olha para mim, eu ouvi o pastor dizer na terça-feira, o pastor não falou na terça-feira somente que eu ia receber vitória, ele também falou isso, mas ele também disse que a palavra tem que gerar temor. Então eu ouvi o pastor dizer que quando a gente lembrar de pecado, a gente deve lembrar que o céu nos vê diferente de como as pessoas nos veem. Domingo o textuário da lição lembrou, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir. Não é interessante, irmãos? Deus olha do céu e Ele nos vê de maneira diferente. Isso deve gerar temor. Se a trombeta soar, eu tenho que estar pronto para ir para o céu. Isso deve gerar temor no nosso coração. Deus é seu Pai? Diga amém. Você tem Deus por Pai? Se você tem Deus por Pai, você tem que ter temor em Deus. Você tem que temer Deus, não no sentido de ter medo, mas no sentido de fazer o máximo para estar perto do seu Pai. Quem tem temor de Deus faz o máximo para estar perto dele. E a Bíblia diz assim, ó, se você invoca por Pai Ele, aí diz assim, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe que nós somos aqui, irmãos? Peregrinos. Sabe que nós somos aqui, irmãos? Estamos passando um tempo. A nossa pátria definitiva é o céu, para a gente terminar isso aqui. E nós vamos para o céu juntamente com Deus. Olha o que é que diz o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 3. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Olha Jesus falando acerca do céu, o que é que ele diz. Jesus diz assim, olha, eu vou ler desde o versículo 1. Eu vou ler o 1, 2 e o 3. Diz assim, João 14, versículo 1 diz, não se turbe o vosso coração. Agora tem um detalhe, não é não se turbe o vosso coração de maneira irresponsável. Olha como a Bíblia é perfeita. Ela diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ou seja, seu coração só não vai se turbar se você crê em Deus. A única maneira do seu coração não se turbar é se você crê em Deus.
Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Aí ele diz assim, creiam também em mim. Jesus está dizendo, creiam também em mim. Está fazendo um apelo para todos nós. Aí ele diz, aí agora ele fala de algo muito mais sublime. Quando ele diz assim, na casa do meu pai existem muitas moradas. Há com acento no A. É o verbo haver no sentido de existir. Não é? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Aí ele diz, se não fosse assim, eu já teria dito. Ou seja, Jesus dizendo, eu não vim para enganar vocês, eu vim para falar a verdade. E a verdade é, a única maneira de você não turbar o seu coração é crendo em Deus. E tem outra coisa que você precisa saber. Na casa do meu pai tem muitas moradas, ou seja, tem lugar para você. Você não vai dar glória a Deus não, irmão? Na casa de Deus, ele não está falando desse templo. Está falando do céu, porque ele diz assim, se não fosse assim, já teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3 diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Jesus está falando da casa do Pai, mas ele está falando de que aqui, irmão? Do céu. Aleluia. Sabe o que ele está nos esperando? O céu. O céu está nos esperando. Irmão, sabe aquele hino, o hino 422? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração. Você sabe. Pois todos são cheios de amor. Ali, as nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade. Olha que alegria! Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que eu lembrei desse hino? Porque parece que ele resume tudo que a gente está falando, né, irmão? Você imagina, é o hino com que a gente deve sair cantando hoje, depois do culto. Caminhando e pensando nele. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Eu aprendi no culto hoje, eu tenho que morar no céu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar, eu vou ser humilde, eu vou andar em santidade, eu vou chamar Jesus para estar perto de mim. Se eu tiver que deixar o cabelo bater nos pés para ser salvo, eu vou deixar bater nos pés. Porque é mais importante ser salvo naquele dia do que ficar preso nesse mundo por causa de um corte de cabelo. É muito mais importante ser salvo naquele dia do que ter a capacidade de olhar para o irmão e dizer, me perdoe, irmão, por ter te magoado. Eu sou teu irmão, nós vamos para o céu junto. Quando a trombeta soar, nós vamos abrir os olhos e vamos dar de cara com o nosso Salvador, que nós servimos a vida inteira. Aleluia! Não abra mão da sua salvação. E para terminar essa noite eu vou dizer o seguinte. Para ir para outro assunto semana que vem, a salvação é pela graça. Nós, irmãos, nós fomos atingidos pelo pecado. De tal ponto, irmãos, que o pecado nos destituiu de sermos como Deus. Já falei para todos nós aqui, já compartilhei aos irmãos, que nós temos que perseverar na salvação. Mas o pecado, ele apodrece o homem. Ele nos afastou de Deus. Agora tem um detalhe. Pelo pecado, irmãos, embora tenhamos sido criados à imagem de Deus,
Não podemos mais chegar a Deus. Não há nada que a gente possa fazer, nada que a gente fizer nesse mundo, entenda, vai nos fazer merecer a salvação. Você sabia disso? Isso é importante a gente saber. Nada que a gente faça no mundo, nesse mundo, vai nos fazer merecer a salvação. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que a gente tem que ser santo? Se tiver que deixar o cabelo crescer, meu irmão, que cresça, mas não importa que eu seja santo. Estou mandando ninguém deixar o cabelo crescer. Eu estou dizendo, se essa for a condição, eu vou fazer, meu irmão. Se eu tiver que, não é que me trancar na minha casa, eu lembro que, eu nunca esqueci aquela cena da gente indo à praia, eu morando de frente para o mar e a gente indo à praia, e o pastor disse assim, vamos domingo, vamos todo mundo para a praia, mocidade. Eu era adolescente naquela época, e eu não quero ver ninguém de calça jeans, não. Até hoje eu não entendi, eu vou até procurar para dizer na próxima terça-feira qual é o pecado da calça jeans. Até hoje eu não entendi, você tem pecado hoje. Nosso segundo dirigente. Mas o pastor disse, irmãos, para mim, não é para ir para a praia, para mim não, disse para a mocidade, não vão de calça jeans, crente não anda de calça jeans, crente anda de calça social. E a gente foi para a praia, tudo de calça social e de camisa, para disfarçar um pouco, para não ir com camisa manga comprida, a gente foi com a camiseta de conjunto. Quando o pastor dizia, cadê a camisa do crente? A gente está aqui, pastor, a camiseta do conjunto. Quando a gente chegou na praia e começou ali, irmãos, a brincar, alguém levou uma bola, a gente começou a jogar bola, daqui a pouco a gente chutava a bola para disfarçar, e com medo de jogar futebol e ser criticado, daqui a pouco desceu uns meninos correndo, daí o pastor disse assim, vamos embora daqui. Por quê, pastor? Não, já deu a nossa hora aqui, vamos embora, porque o mundo está chegando, crente não se mistura com o mundo. Parecia um exagero, irmão. Mas olha eu aqui de pé. Glória a Deus. Não é interessante, irmão? Parecia um exagero. Quantos aqui não viveram essa época e não reclamaram dessa época? Mas olha você aí de pé, por causa do exagero dos nossos pais na fé, essa igreja está de pé hoje. Glória a Deus. Eu não é, irmão? Não é interessante a gente lembrar disso? Agora, quando eu estou falando de perseverar na obediência, eu não estou dizendo que a obediência, que o cabelo arrastado, vou entrar nesse mérito, que isso dá uma polêmica danada. Estou dizendo isso, estou dizendo que isso é obediente. Estou falando que a obediência é o caminho. Quem não for obediente à palavra de Deus não vai para o céu. Eu estou dizendo que o homem não pode buscar os seus próprios meios. Tem crentes hoje buscando os próprios meios da salvação. Aprenda no culto de ensino, no culto de doutrina, que você não pode desenhar o seu próprio caminho. Quem desenha o caminho do crente, que por sinal já está traçado, é o próprio Deus. Eu não posso dizer, eu quero ser salvo, então eu vou comprar 20 cestas básicas, vou distribuir para ir na rua, vou procurar os cantos mais carentes da cidade, vou pronto, já cumpri o meu papel. Já estou salvo, Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Por isso não. Por isso não. Já peguei o meu dízimo e gastei a minha própria maneira, ajudei quem eu queria ajudar. Por isso não. Saiba que você está em desobediência à palavra de Deus. A igreja tem que fazer a obra social, mas a igreja é quem faz a obra social. E eu sou participante da igreja, não sou eu, Mário Sérgio. Como eu sou parte da igreja, eu contribuo com a igreja. A igreja, irmãos, é quem é responsável por isso. Jesus diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. Jesus não deu liberdade para eu administrar. Eu vou falar uma coisa, que se tocar alguém, eu não estou falando diretamente para você, eu estou ensinando a igreja. Pastor, eu tenho uma cesta básica para distribuir. Me diga aí uma pessoa para eu deixar lá. Não, irmão, dê na campanha do quilo. Não vou dar em campanha do quilo. Só dou se for para eu entregar. Precisa vir ao caminho certo. Se você quiser fazer parte da campanha do quilo, tem vaga. Você vai participar, você vai deixar a cesta básica na casa das pessoas. Mas nós não podemos ter um sentimento de individualidade.
O caminho da salvação não é traçado por mim nem por você. O caminho da salvação já está traçado por Deus, está aqui, é a palavra. Isso se chama a graça de Deus, irmãos. A graça é um favor imerecido. Nós não temos condições, por mais que a gente faça, de traçar o nosso caminho. Romanos 3:11, olha aí, Romanos 3:11. O que é que diz? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala da gente. Eu vou ler a partir do versículo 10 para você ver como isso aqui é sério. Versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo. Olha o que a Bíblia fala da gente. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Você observa que a Bíblia Sagrada, ela está nos ensinando, irmãos, que nós não temos como traçar o nosso próprio caminho. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro. Agora, Deus, por sua infinita misericórdia, para eu terminar essa história essa noite, Ele derrama a sua graça. Preste atenção, irmão, sem a graça de Deus, o homem não pode entender as coisas espirituais. Quer ver uma coisa? Vira aí as páginas da sua Bíblia, 1 Coríntios, novamente. Capítulo 2, versículo de número 14. Se o homem não for participante da graça, ele não pode entender as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Esse Espírito aí está com E maiúsculo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você observa, quando eu digo assim, peraí, irmão, você não pode gastar o seu próprio dízimo à sua maneira. Você tem que trazer a casa do tesouro. Aí alguém vai dizer assim, é porque o pastor quer enricar. Ô irmão, paciência. Eu não sei se tem algum pastor rico Brasil afora, deve ter. Vou falar mal de ninguém não. Agora pega o teu pastor da tua igreja, Mário Sérgio. Coloca ele de cabeça para baixo. Se cair uma moeda, é tua. E Deus vai te dar em dobro ainda. Então eu vou profetizar. Se cair uma moeda do bolso do Mário Sérgio, eu dou para você, Eduardo. E Deus ainda vai multiplicar ele. Eu profetizo sobre a sua vida. Depois vai me pegar pela perna aqui e me botar de cabeça para baixo para ver quem é que vai ser o abençoado. Se depender da moeda do pastor, meu irmão, vocês estão acabados. Não vão receber nada. Porque eu não estou falando disso, eu estou falando de coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando Deus diz assim, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, Ele está nos treinando. Lembra que eu falei que nós estamos treinando para ir morar no céu? Deus está treinando a nossa obediência. Ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Porque gastar o próprio dízimo e fazer a sua própria maneira é uma vaidade pessoal, mas Deus está dizendo, você precisa se libertar da sua vaidade pessoal e precisa ser obediente. E o que a palavra diz? Traz a casa do tesouro, ou seja, um gesto de obediência, de fé. A palavra de Deus, Deus está nos provando quando Ele diz isso. Mas só entende isso quem é espiritual. Porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. E a graça, irmãos, o favor imerecido de Deus é algo espiritual. Você observa, a graça é uma coisa tão maravilhosa que no lugar da gente tomar a iniciativa da salvação, quem tomou foi Deus por nós. Lá está escrito, lá no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, eu vou citar, onde diz assim, do Senhor vem a salvação. Depois você confere lá, Jonas capítulo 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação, e somente dele vem a salvação. E a graça, ela é o favor imerecido de Deus para todos nós. E é por meio da graça que Deus nos capacita, irmãos, para responder com fé ao chamado que Ele fez. Olha aí Romanos capítulo 11. Vira a página da sua Bíblia, Romanos capítulo 11, para você entender. Romanos capítulo 11, versículo de número 6. O Isaac está dando uma ajuda para vocês hoje aí.
Romanos capítulo... Ah, não, é o João. É o João que está sendo usado lá. Eu já ia falar mal do João, dizer que ele não veio ao culto. Jesus que te salvou, João, da murmuração eterna hoje. Romanos capítulo 11, versículo 6. Ô João, seja sincero. Você fica com raiva de mim por causa disso? Tem que dar glória a Deus que tem um pastor que se preocupa com você, né? Verdade. Olha, Romanos 11, 6. Olha o que é que diz aí. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Preste atenção, irmãos. Se é por graça, não é pelas obras. Lembra que eu estou falando que nós não traçamos o nosso próprio caminho? O apóstolo Paulo, ensinando aos romanos, ele está dizendo, se é por graça, já não é mais pelas nossas obras. Quem traça o caminho da salvação é Deus. A graça é o favor imerecido. É o meio que Deus proveu para nós nos chegarmos novamente a Ele. Nós seremos salvos pela graça. Agora ele diz assim, ó. Aí ele diz bem assim. Ele falando aqui ao nosso coração, ele diz. Versículo 6, ele diz assim: de outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, você observa, se eu traço o meu próprio caminho, não, peraí, eu vou fazer o seguinte. Você observa Nicodemos, foi o que Nicodemos fez. Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Jesus, ele olhou para Nicodemos, e o que foi que ele viu em Nicodemos? Foi Nicodemos dar metade do que ele tem aos pobres? Foi ver em Nicodemos o coração quebrantado e desapegado às coisas desse mundo. Aí ele disse assim: hoje veio salvação a essa casa. Sabe por quê? Esse homem era rico, mas quando Jesus entrou na casa dele, foi que ele disse: eu vou me desprender logo das coisas materiais, porque antes eu me desprenda disso, mas que eu garanta a salvação minha e da minha casa em Cristo Jesus. Você observa qualquer outro meio que não seja o favor imerecido de Deus, aí o apóstolo Paulo diz: se for por qualquer outro meio, a graça deixa de ser graça. Porque eu escolho o meu próprio caminho. Não, eu não quero mais que Deus traça o caminho, eu vou traçar o meu caminho. E para terminar aqui, irmãos, você vai observar os seres humanos influenciados pela graça que habita, né, que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Olha aí, João capítulo 7, versículo de número 17. João 7, 17. O João está ajudando ali, mas não perca o costume de olhar na sua Bíblia e de marcar essas coisas. Vários desses versículos as pessoas dizem: como isso tem na minha Bíblia se eu não sabia que tinha? Não é? Verdade. Tem já vários irmãos que disseram isso, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Olha só, João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus ensinando as pessoas no templo, né, irmãos? Lá na festa dos tabernáculos. Olha o que é que ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Né, irmãos? Ou seja, é uma escolha nossa. Né? Nós somos salvos pela graça. Me diga uma coisa: vocês aceitam o caminho que Deus traçou para vocês, para a salvação de vocês? Você aceita? Diga amém. Amém. Eu também aceito. Jesus traçou o caminho para mim. Foi Jesus que disse: Mariceste, tem que andar por aqui. Para ser salvo, você tem que trilhar esse caminho. Você tem que ser crente dessa maneira. Foi Jesus que disse isso. E agora eu tenho a opção de escolher. Eu vou escolher a graça ou vou escolher as minhas próprias obras? Ou vou escolher a minha maneira de ser? Né, irmãos? E para terminar, ó, Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica somente àquelas que creem. Romanos 3 e 22, olha aí. Romanos capítulo 3, versículo de número 22. Romanos capítulo 3, versículo 22, olha o que está escrito. Estou movendo aqui devagar as páginas da Bíblia, que uma irmã ali falou: pastor, procura muito rápido e dá vontade de não procurar mais.
Romanos 3:22, olha o que é que está escrito. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então vamos ler a partir do 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei. Domingo Jornei vai falar da lei e vai falar da graça, do Evangelho. Mas se agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Presta atenção, a justiça de Deus nós alcançamos pela fé. Tá certo? É uma escolha. Agora diz assim, ó: pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, irmãos, Deus proveu a salvação para todos nós, mas ela se aplica somente a quem crê, a quem tem fé. Você crê que um dia você será salvo? Você crê? Então continue crendo, porque nós precisamos crer na nossa salvação. Quando alguém chegar para você e dizer assim para você: Leodete, se a senhora morrer hoje, a senhora vai para onde? Leodete tem que dizer na ponta da língua: eu vou para o céu. Por que eu vou para o céu? Porque eu sou crente em Jesus. Eu creio no que está escrito na palavra de Deus, que um dia Ele voltará e Ele me levará para morar no céu. Por que não tem os crentes fracos, irmão, da fé? Eu não tenho os crentes fracos da fé. Se você morrer hoje, para onde você vai? E alguém vai dizer: não sei, só quem sabe é Deus. E você não está lendo a palavra de Deus? Cadê o certificado de leitura da Bíblia? Leu a Bíblia 20 vezes e não aprendeu ainda que vai morar no céu? Pois então, irmão, se você não tinha aprendido, nesta noite eu te ensino, pela palavra de Deus. Se a trombeta soar agora, todo crente que vive em santidade e em alegria de servir a Deus, que tem fé e crê nas promessas do Senhor, ele vai morar na eternidade com seu Deus. Alegre o seu coração, porque a salvação é uma realidade, não é um conto de fada. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, que nós tenhamos essa certeza guardada dentro de nós. Nós vamos morar no céu.